nossos olhos. Redenção se aproxima, já estamos quase ouvindo os clarins de sua vinda. Ainda é tempo de ir avante, anunciar a toda a gente que Jesus está voltando, vitorioso e triunfante. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Breve Jesus voltará. Muito bem, meus irmãos, boa noite a todos, graça e paz. Estamos juntos mais uma noite para esta rica oportunidade de estudarmos a Palavra de Deus. E estamos aqui no nosso CETERGS hoje, que é o nosso Centro de Estudos Teológicos aqui do Rio Grande do Sul, onde já há vários anos temos oferecido cursos gratuitamente para aqueles que querem se aprofundar um pouco mais no ensino bíblico. Já tivemos vários temas que tratamos e nesse segundo semestre, então, nós estamos estudando sobre escatologia da perspectiva reformada. O título que nós demos para essa série é O Fim do Mundo. Especialmente nessa época de pandemia, onde se levantam sempre muitos rumores, muitas dúvidas sobre esse tema. Então nós vamos abordar sobre escatologia bíblica, da perspectiva reformada, porque tem outros grupos que pensam sobre isso de outra maneira. Está aqui conosco já nossos alunos que se inscreveram para fazer esse curso, que eles estão aqui numa sala VIP, podendo acompanhar de primeira mão essas instruções que nós vamos trazer. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês que estão nos acompanhando aqui nessa noite. E vocês que estão acompanhando em casa, que vão poder desfrutar também das instruções preciosas da Palavra de Deus. Então, para a gente começar, nós vamos orar, pedindo a Deus a sua graça e a sua misericórdia sobre a nossa vida e sobre o estudo da Palavra de Deus que teremos. Oremos. Bondoso Deus e Pai, nosso coração se alegra pelo privilégio que o Senhor nos concede de separarmos esse tempo para o estudo da Tua Santa Palavra. E queremos estudar sobre a doutrina das últimas coisas e queremos ser esclarecidos sobre isso para que de fato possamos Te honrar e melhor Te servir. Abençoe-nos, ó Deus, nesta hora e edifique a vida dos meus irmãos que estão aqui nessa sala virtual e também aqueles que nos acompanham pela transmissão desse estudo pelo YouTube. Que a bênção do Senhor esteja sobre todos que tenham acesso a essas informações para que o estudo da escatologia bíblica possa produzir neles esperança. Para a honra e glória do Teu nome é que nós oramos. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Nós já tivemos 2 encontros falando sobre escatologia bíblica. O primeiro estudo nosso nós tivemos uma introdução, uma apresentação do curso todo, e sempre nós vamos desenvolver na seguinte forma. Nós vamos primeiro desenvolver dentro da teologia sistemática conceitos sobre escatologia bíblica, e depois nós vamos ter uma exposição bíblica de alguns dos temas, das palavras que foram ditas ou por Jesus, ou por Paulo, ou por Pedro, por algum dos apóstolos, conforme nós encontramos no Novo Testamento. Então, nós tivemos no primeiro estudo uma visão panorâmica do curso e uma exposição de 1 Tessalonicenses 4. Na semana passada nós estudamos sobre escatologia inaugurada, da perspectiva do Antigo Testamento, e depois tivemos uma exposição de Mateus
Mateus, o sermão profético de Cristo, onde nós consideramos uma das primeiras coisas que Jesus fala nesse sermão, que é: ninguém vos engane. E nós falamos da presença de falsos mestres e falsos profetas que marcariam esses últimos tempos. Pois bem, hoje nós queremos falar então, dentro daqueles temas que nós já havíamos pré-anunciado, queremos falar sobre o sentido da história. E aí você fala, por que falar sobre a história num curso de escatologia? Então nós vamos entender bem sobre isso. Apenas a guisa de curiosidade, a palavra escatologia, referindo-se a uma matéria, isso foi utilizado somente a partir do século XIX. Antes disso, quando as pessoas se referiam à doutrina das últimas coisas, como é que eles chamavam? Apenas de curiosidade, um teólogo calvinista do século XVII, Francis Turritini, ele chamava de De Novissimis. Era esse o título que era dado para essa parte da teologia. A Mark, um outro teólogo de 1623, ele chamava a escatologia de De Glorificatione. E o teólogo calvinista também, holandês, Abraham Kuyper, ele chamava de Consumatione Saeculi. Então nós temos todos esses se referindo a essas doutrinas, mas ainda não cunhando o título de escatologia. Isso vem sendo utilizado somente depois do século XIX, que é exatamente a doutrina das últimas coisas. E a nossa fé, ela tem um sentido que se encontra maior quando a gente pensa nas últimas coisas, na consumação dos séculos, Por isso que o título que nós resolvemos dar aqui para o nosso curso do CETERGS é o fim do mundo. Porque quando você pensa no fim, você começa a tentar descobrir o propósito de cada coisa, E toda a teologia, todos os aspectos, teologia, cristologia, pneumatologia, todas as outras teologias, elas têm um sentido escatológico, porque as doutrinas elas encontram um sentido pleno na consumação dos séculos. Então você vai estudar soteriologia, aprende coisas que Deus fez, mas que elas apontam lá para frente, para a consumação final. Então é à luz das últimas coisas que a gente consegue entender melhor o propósito de cada coisa e a gente percebe que o que vai permanecer mesmo é aquilo que tem valor eterno. Falando um pouco sobre o sentido da história, a escatologia cristã, ela parte do princípio bíblico de que Deus é o Senhor do tempo e da história. Nós entendemos a escatologia como uma consumação natural do plano de Deus. A história em si ela é escatológica, visto que ela caminha de uma forma progressiva e realizante. Esses dois termos são técnicos, são usados muito pelo reverendo Hermes Ten Maia. Ele chama de progressiva porque a história se consumará, não aqui na história, mas fora dela, no eterno. Todas as coisas que estão acontecendo aqui estão progressivamente caminhando para a eternidade. E realizante é outro termo que ele utiliza para dizer que a escatologia ela confere sentido à história. As coisas vão ter muito mais sentido. E a nossa vida, a sua vida vai ter muito mais sentido quando você olhar para as coisas dessa perspectiva. Calvino dizia que a esperança é o alimento e a força da fé. É quando a gente espera aquilo que ainda não aconteceu, isso vai nos alimentando cada vez mais. Já que eu vou falar sobre o sentido da história, eu quero gastar um tempo também dizendo aqui o que a história não é. Algumas pessoas acham que a história é cíclica. E se você lê desavisadamente Eclesiastes, parece que ele está dizendo que não há nada novo debaixo do céu, tudo é cíclico e vai ser sempre assim, mas não é bem essa a ideia. Essa é uma perspectiva sem considerar a revelação bíblica. A história ela não é cíclica apenas, embora você perceba alguns padrões que voltam aqui e ali, que é isso que o autor de Eclesiastes faz, mas a gente sabe que ela não vai ficar assim o resto da vida, por ad eterno dessa maneira. Vai ter uma hora que as coisas vão ter um fim. Ela também não é linear.
E aqui uma palavra muito interessante, porque tem muita gente que vai pensar nas últimas coisas, começa a botar tudo certinho assim, agora vai acontecer isso, depois vai ser isso, depois vai ser isso, agora vai ser isso, vai vir o muro das lamentações, aí vai vir as duas testemunhas, aí vai aparecer não sei o quê, como se fossem as coisas assim, e não é. Eu me lembro que o Dr. Hermes Steinmeier, essa é uma das formas dele chamar a escatologia de realizante, ele dizia assim, em vez de fazer uma linha, você faz um monte de rabisco, assim, você pega e vai, dá uma subida, baixa, volta para cá, vai para lá, porque às vezes você vai ver na história e vai falar, olha, o mundo vai se acabar, agora já é mesmo, não acredito mais. E aí, de repente, tudo melhora. Aí começa a ficar bom demais, você fala, meu Deus, quantos avanços, teve aquele pico, e de repente vem uma ruína terrível. Então você vai vendo assim, a história ela não é linear, você não vai vendo assim coisa por coisa acontecendo. A história também não é uma linha infinita, sem começo e sem fim. Não, tudo tem início e tem fim. Um Deus que é eterno resolveu criar as coisas e essas coisas caminham para a eternidade. Sem começo e sem fim é apenas o Senhor, que é eterno para sempre, mas a história não, ela se revela no tempo e no espaço. Então, o que é história? A gente vai ter uma boa compreensão do sentido da história quando a gente considerar aquilo que a Bíblia nos fala, principalmente a Bíblia fala sobre criação, a Bíblia fala sobre queda, e essas coisas que estão lá no início de Gênesis 1, 2 e 3, elas são fundamentais para a gente encontrar sentido. E é porque um Deus todo-poderoso, que criou todas as coisas e que age nesse mundo, é que traz sentido para a nossa vida. Lloyd Jones diz assim, tentar explicar a história desse mundo, excluindo Deus, é uma coisa que você jamais conseguirá. Tente explicar a história, exclua Deus, exclua toda a revelação de Deus bíblica. Como é que você vai explicar a história? Né? E ele diz assim, a Bíblia é o melhor livro de história que existe. É nas páginas da Bíblia que você realmente começa a entender a história. Então, a gente vai encontrar mais sentido quando a gente olhar o que a Bíblia fala sobre tudo o que aconteceu. Então, uma primeira coisa aqui que eu queria dizer, falando sobre a história, é que a história é um desenvolvimento dos propósitos de Deus. A história revela Deus e revela os seus propósitos. Ainda citando Lloyd Jones, ele diz assim, as coisas não acontecem por acaso, os acontecimentos não são simplesmente acidentais, porque há um plano definido na história e tudo foi pré-organizado desde o começo. Deus, que vê o fim desde o princípio, tem um propósito em tudo e conhece tempos e épocas. Então, primeira coisa, falando sobre a história é um desenvolvimento dos propósitos de Deus. Num determinado momento, Deus resolveu criar o tempo e o espaço. E aqui ele revela o palco da sua glória. E ele vai desenvolvendo os seus propósitos, tudo aquilo que ele, na eternidade, decretou. Uma segunda coisa, Deus é o Senhor da história. Os atos livres dos homens, ainda que sejam maus, de uma forma ou de outra, eles acabam executando o plano de Deus. Venderam José, você lê isso lá em Gênesis 45. Mas aqueles episódios, o próprio José disse, não foram vocês que me enviaram para cá, Deus me mandou adiante de vós. Você vê em Atos 4, por exemplo, verso 27 e 28, Atos 2, 23, e até mesmo na boca de Jesus, em João 10, 17 e 20, mostrando que a intenção dos judeus de matar Jesus só cumpriram aquilo que Deus já havia decretado. Então eles disseram, mataram o ungido do Senhor, conforme o propósito de Deus, conforme já havia sido predeterminado. Jesus disse, ninguém tira a minha vida, eu espontaneamente a dou. Esse poder eu recebi do meu Pai. Calvino, de uma forma bem forte, ele chega a dizer até assim, os ladrões e homicidas e os demais malfeitores são instrumentos da divina providência, dos quais o próprio Senhor se utiliza para executar os juízos que em si determinou. Lloyd Jones, mais uma vez, ele diz assim, Deus controla não somente a Israel, mas também seus próprios inimigos, os caldeus.
toda nação da terra está sob a mão divina, porque não há poder nesse mundo que, em última instância, não seja por ele controlado. Deus, ele reina sobre tudo, ele é o Senhor da história. Não porque ele previu que ia acontecer assim, mas porque ele determinou em suas multiformes sabedoria, conforme o beneplácito de sua vontade, que as coisas acontecessem dessa maneira. A gente fica angustiado nessa vida exatamente porque as nossas angústias são próprias da nossa natureza finita e a nossa incapacidade de compreender o porquê das coisas acontecerem dessa maneira aqui e ali. O Anthony Huckman, naquele livro A Bíblia e o Futuro, ele diz assim: nem sempre podemos ser capazes de discernir o propósito de Deus na história, mas que esse propósito existe é um aspecto primordial da nossa fé. Ou seja, há um propósito em tudo. Eu não sei qual é, posso até dizer assim, mas tudo tem um propósito de Deus. Outra verdade que eu gostaria de dizer sobre a história é que Cristo, ele é o centro da história. Sem a pessoa de Cristo, a história permanece um enigma para todos nós. Jesus Cristo é o centro, não apenas do calendário, mas ele é de fato o que dá significado a toda a história. A história é conhecida antes de Cristo, depois de Cristo, mas ele é o personagem principal. Sem Cristo não há futuro para nenhum de nós. O próprio Paulo diz: se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, ainda estáis mortos nos vossos pecados. O nosso futuro se ampara em todos os feitos de Jesus Cristo. Então, Cristo é o centro da história. Quarto, a nova era foi instaurada. E nova era aqui não é aquela nova era de códigos, a nova era, em Cristo deu-se início uma nova época, uma nova era. A nossa velha condição, de mortos em delitos e pecados, aponta para o domínio do pecado, que o pecado tinha sobre nós. Mas agora a nossa nova condição em Cristo é instaurada essa nova era, indica então a realidade da nossa existência atual sobre o domínio, sobre a égide de Cristo Jesus. E porque Cristo age em nossas vidas, e nós vivemos nessa época, nós somos alvos da ação libertadora do seu Espírito, e todos aqueles que foram alcançados pela graça, eles são chamados também a transformarem a história deles por meio de suas vidas e do seu testemunho. E essa transformação será operada dentro de nós, pela ação de Deus, mudando a nossa visão de mundo e tendo como um padrão avaliativo e padrão de comportamento a mente de Cristo. Então, aquele que é o centro da história, Cristo, vai moldar todos os nossos pensamentos. E é Cristo quem bota aqui, na história, o seu corpo, que é a igreja. A igreja é intimada a agir no mundo com os valores do reino de Deus. E é por isso que muitas vezes a gente tem conflitos aqui nesse mundo. Porque o reino de Deus tem valores, praxes e agendas diferentes das praxes e agendas desse mundo. E aí isso acaba criando esse atrito, Então, a igreja é um sinal do eterno no tempo. Aquilo que vai ser para a eternidade. Nós não somos dessa época. A igreja do Senhor Jesus está aqui, mas ela não é daqui, desse tempo. Ela está aqui. É um sinal no tempo, na história, de alguma coisa que é eterna. Ela é, na presente era, a manifestação, ainda que limitada e imperfeita, do reino de Deus. Então, já falei aqui sobre a história, o que é a história, pelo menos 4 coisas. Primeiro, a história é um desenvolvimento dos propósitos de Deus. Deus é o Senhor da história. Cristo é o centro da história. Em Cristo, uma nova era já foi instaurada. E, finalmente, o propósito de Deus em seu governo na história. Para que é que Deus, que é o Senhor, que é o Rei, qual é o propósito dele em agir na história dessa maneira? Uma primeira coisa que a gente não tem dificuldade de afirmar
é que o Senhor, um dos propósitos dele como rei soberano sobre tudo, é a felicidade e a realização do seu povo. Ele não é um rei soberano e a gente vai ficar, vamos fazer só o que Deus quer, porque eu queria outra coisa. Não, a gente vai encontrar verdadeira felicidade e realização. Só que essa realização, ela não está no seu próprio ponto de vista, né? Se você for olhar Romanos capítulo 8, lá diz que nós vamos nos conformar à imagem de Cristo. Então nós só encontramos real felicidade em Jesus Cristo. Então um dos propósitos de Cristo reinar sobre esse mundo é sim para trazer felicidade e realização ao seu povo. Não como o povo acha que deveria ser, mas como seu povo pactual, que vive pela fé em Jesus, sabe que tem que ser, ou seja, nos conformando à imagem de Cristo. E quando a gente busca viver assim, a gente encontra a real felicidade. E aqui a gente vem para uma das perguntas mais importantes da vida, que no Catecismo Maior de Westminster aparece lá como a primeira pergunta: qual é o fim supremo e principal do homem? Ou seja, para que a gente existe? Ou seja, a gente existe, isso é uma pergunta também com resposta escatológica. Nós fomos criados para transcender. Você só vai encontrar o propósito maior de sua vida fora de você, fora desse plano, mas quando você se volta para Deus é que você encontra sentido na vida e na eternidade. Fora disso, nós nunca vamos encontrar nada. Calvino diz assim, ó: não busquemos nossos próprios interesses, mas aquilo que compraz ao Senhor e contribui para promover sua glória. No Catecismo de Genebra, um catecismo que ele mesmo escreveu, ele faz assim, como pergunta do mestre e resposta do discípulo. Aí o mestre pergunta: qual é o fim principal da vida humana? E o discípulo responde: conhecer os homens a Deus e seu Criador. E o mestre pergunta: por que razão vocês chamam este o principal fim? E o discípulo responde: porque nos criou Deus e pôs nesse mundo para ser glorificado em nós. E é coisa justa que nossa vida, da qual Ele é o começo, seja dedicada à sua glória. Então nós vivemos para glorificar a Deus e nos alegrar nele. Então Cristo dominando sobre tudo vai nos trazer esse prazer. Nós vamos nos alegrar em Deus e nos alegrar à medida que nós damos glória ao próprio Senhor. E, finalmente, a sexta coisa que eu queria falar sobre a história é que tudo na história se move em direção a um alvo, que é novo céu e nova terra. Presta atenção nisso aqui, ó. O futuro não está nas mãos dos homens, porque se estivesse nas mãos dos homens, isso ia gerar muita confusão. O futuro também não está nas mãos de Satanás, porque se estivesse nas mãos de Satanás, ia trazer grande destruição. Também não depende de nenhum determinismo histórico que nos conduziria cegamente para frente, andando assim sem saber para onde ia. Mas o que a palavra nos ensina é que o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro estão nas mãos de Deus. A história aponta para a consumação, não de uma forma apenas evolutiva ou aprimorada, mas, como nós já dissemos aqui, de forma progressiva e realizante. Guarde esses termos que são muito interessantes, são cunhados pelo Dr. Hermes Steinmeier, né? A história, ela aponta para a consumação, não de forma evolutiva ou aprimorada, mas progressiva e realizante. Antes de finalizar esse aspecto aqui da teologia sistemática e ir para uma exposição bíblica, eu queria trazer algumas implicações do sentido da história, conforme nós vimos até aqui. Quais são algumas implicações se o Senhor tem um propósito em tudo, se Ele é o Senhor da história, o centro da história é Cristo? Aplicações práticas ou implicações. Primeiro, a atividade principal ou característica da presente era deveria ser missões. Anthony Huckman diz assim: a atividade missionária da igreja é a atividade característica desta era entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. É claro que é para a glória de Deus, não é a missão, o maior propósito da vida é a adoração, é glorificar a Deus, certo? Mas a gente glorifica a Deus em tudo que faz.
Mas esse ponto entre a primeira vinda de Cristo e a segunda é o momento das ações missionárias, porque Cristo nos manda ir para os 4 cantos da terra para pregar a sua palavra. Então, o sentido da história também é missionário. Quando nós enxergamos que há um rei que governa sobre tudo, então a gente se submete a ele, dizendo: Senhor, o que tu queres que eu faça? E a ordem que nós encontramos na Escritura é: ide, pregai o evangelho para todas as nações. Então, essa característica da era presente são as missões, que não é se a gente vivesse na época de Josué, ou se vivêssemos na época de Moisés, ou na época de Davi, por exemplo. Cada um desses tinha um contexto diferente. Na nossa época, é isso que deveria predominar sobre nós. Nós também vivemos numa tensão contínua entre aquilo que já aconteceu e o que ainda não aconteceu. Ou seja, nós já estamos em Cristo, assentados nos lugares celestiais, mas ainda não. Nós somos as primícias do Espírito, mas tem coisas que a gente ainda luta, aguardando a nossa redenção final. Já somos livres do pecado, mas o pecado se levanta ainda entre nós. Então, nós devemos lembrar que vivemos sobre essa forte tensão. Uma outra implicação também interessante é que há 2 correntes de desenvolvimento na história. Deus é o Senhor da história, mas a gente sabe que existe o reino de Deus e existe o reino do mal. E o reino de Satanás, ou conforme Gerhard von Groningen chama, o reino parasita, existirá e crescerá enquanto o reino de Deus crescer. Vai sempre estar aqui. Até quando, pastor? Até quando chegar o juízo final. Enquanto o reino de Deus estiver se desenvolvendo aqui na terra, vai ter um reino parasita grudado com ele. Mas quando chegar o juízo final, então essas coisas ficarão bem distintas. O reino das trevas será completamente destruído e nós viveremos novos céus e nova terra, onde habitam justiça e onde não existe mais pecado ou mal. Então isso deve trazer grande alegria ao nosso coração. Uma outra implicação interessante aqui sobre Deus na história: todos os nossos juízos históricos, eles devem ser provisórios. Presta atenção, isso aqui é muito interessante, né? A avaliação final do que aconteceu na história será feita no último dia. Tem gente que vai morrer escrito nessa história como pecadores que fizeram coisas erradas, mas na verdade o Senhor vai julgar se realmente foi. Tem gente que morreu condenada, mas não foi condenada. Tem gente que morreu sendo louvada, mas o juízo verdadeiro não vai ser esse aqui dessa terra. É muito interessante que até o fim do mundo, nenhum fenômeno histórico é absolutamente bom ou absolutamente mal. Tudo é provisório. Os julgamentos dessa terra, eles serão realmente analisados no dia do grande juízo final. Você já parou para pensar nisso? É isso que nos dá esperança. Você que é um condenado, talvez foi condenado nesse mundo, mas por causa de Cristo, o teu último julgamento não vai ser mais esse. E algumas pessoas que sofreram e morreram injustamente, no juízo final vai ser demonstrado todas essas coisas. Então, os julgamentos históricos, eles são provisórios. Com isso, não queremos dizer que não devemos emiti-los. Vamos emiti-los sim, mas eles serão todos confirmados no último dia. Bem, eram essas coisas que eu tinha para trazer para vocês nessa primeira parte. Antes de iniciar a exposição do texto de Mateus, deixa eu ver aqui para os meus alunos que estão aqui online, se alguém tem alguma pergunta aqui, alguma contribuição. Deixa eu ver aqui. Alguns irmãos colocaram aqui, por exemplo, Apocalipse 5 mostra Jesus, o Cordeiro de Deus, como o Senhor do tempo, o único digno de abrir o livro. Isso mesmo. Muito bom. Então, aqui temos mais outras perguntas. Nós vamos chegar nessa aqui. Essa aqui é meio difícil para responder agora, mas nós vamos segurar. Aqui, ó. Historicamente falando, qual a ligação do arrebatamento de Enoque e Elias com o da igreja no fim dos tempos? Jeová do céu!
Essa aqui, agora me caiu os boteados do bolso aqui. Mas nós vamos falar sobre isso, viu? Viu, minha irmã? Você que perguntou aí, ó, fica tranquila que nós vamos entrar nesse assunto quando a gente for falar sobre arrebatamento. Porque esse é um tema também muito polêmico. Mas hoje eu quero, por alto até, o que eu vou tratar aqui hoje, fala um pouco para você desmistificar aquela ideia de arrebatamento, viu, Simone? Então, aguarda aí mais um pouquinho que você vai ver as primeiras coisas. Quando eu for desenvolver só sobre arrebatamento, aí nós vamos ver várias coisas. Mas como eu vou estar sempre mesclando os conceitos da teologia sistemática com uma exposição bíblica específica, então a gente vai juntar. Por isso que esse curso você não pode participar dele só um dia ou dois, mas você recebendo todas as instruções, quando chegar lá, mais ou menos no final do ano ali, você vai estar com sua mente, assim, com as coisas, tudo se encaixando, aqueles fios que estão soltos assim, vão ficar tudo arrumadinho, não vamos mais ter esse problema. Mas olha, hoje eu vou falar um pouco sobre arrebatamento, que agora nós vamos para o sermão escatológico de Cristo, então eu queria que vocês abrissem a Bíblia agora, em Mateus capítulo 24. Estão lembrados? Semana passada eu falei sobre esse texto, e uma das coisas que eu disse naquela ocasião foi que Jesus, quando ele fala sobre as últimas coisas, ele na verdade está respondendo duas perguntas. Porque os versos 1 e 2 dizem assim: tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Observe que os discípulos mostrando. E por que eles estavam mostrando isso? É só você olhar o contexto anterior ainda. No capítulo 23... Isso aqui é um recurso importantíssimo da interpretação bíblica, que nós já estudamos isso aqui num outro curso, né, sobre interpretação bíblica mesmo, que é ler o texto dentro do seu contexto, ler o que está vindo antes, ler o que está vindo depois. E o capítulo 24, ele é antecedido por essas afirmações de Jesus. Olha só, Mateus 23, 37. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te foram enviados, quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer, bendito que vem o nome do Senhor. Então observe o que Jesus fala aqui: Jerusalém, Jerusalém, vocês vão ficar desertos. Eu quis salvar vocês, mas vocês não quiseram. Olha, mas vocês vão ficar sem ninguém. Aí os discípulos: Senhor, olha para esse templo, olha que coisa maravilhosa. E o Senhor está falando das coisas ficarem desertas aqui. Olha para essas pedras, que construções. Os discípulos impressionados, como que dizendo, como é que isso aqui vai ser um dia destruído? E aí Jesus diz, não, está vendo tudo isso? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Aí, versículo 3, primeiramente o Senhor frustra aquele desígnio, né? O pessoal mostrando as pedras do templo, coisa mais linda, e o Senhor dizendo, ô Jerusalém, você podia não ter passado por tantas coisas, mas você ficou endurecida de coração, quis eu te reunir como uma galinha junto aos pintinhos, você não quis, vocês vão ficar desertas por causa disso. Deus estaria exercendo seu juízo sobre Jerusalém. E aí os discípulos, Senhor, olha que bonito esse templo. Ele não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. Ou seja, esse templo vai ser destruído. Aí a pergunta agora dos discípulos, verso 3. Dize-nos quando sucederão essas coisas. Que coisas? Quando é que o templo vai ser destruído? Quando é que Jerusalém vai ficar deserta? Quando é que realmente isso vai acontecer? E a segunda pergunta, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Então a pergunta aqui que nós temos no sermão escatológico, ela é dúplice. A primeira pergunta é, quando, mas todas as duas perguntas são escatológicas, porque elas visualizam coisas que ainda vão acontecer. Quando Jerusalém vai ficar deserta? Quando que o templo vai ser destruído, não vai ficar pedra sobre pedra? E que sinais serão da tua vinda? Ou seja, são perguntas de coisas que ainda haveriam de acontecer. Vimos semana passada, quando as primeiras coisas que Jesus Cristo respondeu foi, ninguém vos engane. Ninguém vos engane, cuidado com os falsos mestres, cuidado com os falsos profetas, porque eles vão vir para enganar muitas pessoas. Em meio a tudo isso, e aí aqui, de propósito, eu estou pulando os sinais que ele diz aqui, de guerras, rumores de guerras, vou falar isso um outro dia. O texto diz no verso 14, será pregado o evangelho no mundo,
então virá o fim. Aí, ó, você que perguntou sobre a tribulação, ó, eu vou entrar um pouquinho nisso aqui. A partir do verso 15, ele diz assim: quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Então ele manda a gente observar essa referência do abominável da desolação, ler e interpretar lá em Daniel, para saber do que ele está falando e voltar para cá. Nós vamos fazer isso. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sob o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, nem jamais haverá. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. E aí o texto prossegue com outros sinais que ele faz referência aqui, né? Ele volta a falar sobre os falsos mestres, falsos profetas e tudo mais. Mas o que é interessante aqui, quando ele fala dessa grande tribulação, a ideia é de um sinal. Tem um momento que ele vai falar o princípio das dores. Depois ele já fala aqui, ó, agora é a grande tribulação. Depois virá o Filho do Homem. É como se Deus, Cristo, estivesse usando a figura de uma gestante. Imagine alguém que tá grávida, que vai chegar o momento de parir. Então começa a dar alguma dorzinha, a pessoa, eita, agora, calma, ainda não é não. É só o menino se colocando ali no lugar. É só o princípio das dores, ou seja, sinais que indicam que está chegando perto. Depois a grande tribulação é aquele momento desesperado que o menino começa a sair e a mãe fica, meu Deus do céu, morre, não morre, será que a mãe vai conseguir botar o menino para fora, o menino não quer sair, não está sentado direito, aquela aflição do parto. E finalmente o menino sai, trazendo alegria, e agora é uma nova época que nem lembra mais do sofrimento, porque trouxe ao mundo uma criança. Então, é como se nesse sermão escatológico, Jesus estivesse lembrando usando essa figura de uma mãe que quer dar à luz, mostrando, olha, isso aqui é só o princípio das dores, é só o começo. Agora, quando tiver para nascer, o negócio vai apertar. Mas depois, o filho nasce, tudo fica bom, uma referência à segunda vinda de Cristo e a novos céus e nova terra, onde tudo vai ser maravilhoso, não haverá mais pecado e nenhum mal. Mas antes disso, tem os momentos difíceis. Então, nesse texto aqui, quando fala dessa grande tribulação, alguns unem esse texto a outros para dizer que vai ter um arrebatamento aqui, nesse momento. E aí, uma parte dessa interpretação, ela é o que nós chamamos de pré-milenista dispensacionalista, ela é a mais comum hoje entre os evangélicos, está nos filmes, está nas novelas, que é o quê? Vai chegar um momento que os carros vão ficar desgovernados, que o avião vai perder o piloto e não vai ficar aqui, porque os crentes foram arrebatados e os outros ficaram deixados para trás. Isso ficou, inclusive com esse título, Deixados para Trás, ficou muito conhecido por causa da série, que é uma ficção do Tim LaHaye, mas infelizmente crentes não sabem assistir ficção sem achar que é verdade. Então todo mundo foi naquela ideia. Então eu diria que uns 80% hoje dos evangélicos no Brasil devem achar essa interpretação, essa maneira de enxergar o milênio como a correta. Mas deixa eu mostrar para vocês que o que Cristo vai fazer referência no primeiro momento, lembra da pergunta. Quais sinais de que isso vai acontecer? Ou seja, a destruição de Jerusalém, que não vai ficar pedra sobre pedra. E que sinais da tua vinda e da consumação dos séculos? Então, Jesus Cristo vai falar coisas que é sobre a destruição do templo e ele vai dizer coisas que são dos últimos dias. Só que isso aqui aparentemente está meio misturado, como se fosse um monte aqui e o outro mais adiante. E a gente vai precisar interpretar isso da melhor maneira possível para a gente conseguir enxergar essas duas realidades.
Os próprios evangelhos já se harmonizam para nos dar essa resposta. Porque você vai ver que essa mesma mensagem, ela está em Marcos e ela também está em Lucas. Em Marcos 13, você pode dar uma conferida aí comigo. Marcos, no capítulo 13, nós temos essa mesma referência aqui. Quando fala lá a partir do verso 14, ele diz assim: quando, pois, virdes o abominável da desolação, situado onde não deve estar, quem lhe entenda, aquela referência a Daniel, a profecia de Daniel, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver em cima do eirado não desça, nem entre para tirar de sua casa alguma coisa. O que estiver no campo não volte atrás para buscar. Ai das que estiverem grávidas que amamentarem naqueles dias. Orai para que isso não suceda no inverno, porque aqueles dias serão de tamanha tribulação como nunca houve desde o início, que Deus criou até agora e jamais haverá. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, ninguém se salvaria, mas por causa dos eleitos que escolheu, abreviou tais dias. Aí ele volta a falar sobre os falsos mestres, falsos profetas. Estão vendo? Aqui está harmonicamente, da mesma maneira que está lá em Mateus. Agora eu queria que você lesse comigo Lucas. Vá para a passagem de Lucas agora. Passe um pouquinho à frente aí. Lucas, quando ele vem tratar sobre esse assunto, Lucas capítulo 21. Então você tem Jesus no templo, e olha como aqui ele vai dizer a mesma coisa. Versículos 5 e 6. Falavam alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. E de fato, nos dias de Jesus, o templo ele havia sido alvo de reformas alguns anos antes mesmo de Cristo, né? O templo de Herodes havia sido restaurado, o luxo que ele tinha nos dias de Salomão, com muito ouro, com muita prata, tinha sido refeito. Então, isso por volta do ano 19 a.C., foi feito algumas muralhas em torno do templo, então ele ficou muito bonito. Se você quiser procurar isso em alguma enciclopédia que demonstra mais ou menos como era, vale a pena você ver, que de fato é algo muito, muito interessante. Então disse Jesus: vede essas coisas, dias virão que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Perguntaram: mestre, quando vai suceder isso? E que sinal haverá de quando estiverem para cumprir? Aí Jesus vem e responde, falando aqui dos sinais e tal. Só que aqui, em Lucas, a ordem já está um pouco diferente. Então ele diz: vão vir muitos em meu nome, não se assustem, ainda não é o fim, haverá terremotos, epidemias. Olha aqui, Covid-19 pode vir, não é o fim, fica tranquilo. Está aqui chamando de epidemias, né, no verso 11. Fomes, coisas espantosas, grandes sinais. Daqui a uns dias eu vou falar só sobre essas coisas aqui, por isso que eu estou passando rapidamente aqui, porque eu quero falar sobre a destruição do templo. Agora você chega lá na frente, no versículo 20, ele diz assim: quando, porém, virdes Jerusalém, sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se. E os que estiverem no campo, não entrem nela. Porque esses dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra esse povo. Cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações, e até o tempo dos gentios se complete, Jerusalém será pisada por eles. Quando é que isso vai acontecer? Então, lembra da pergunta? Senhor, quando é que essas pedras não vão ficar mais uma em cima da outra? E que sinais da tua vinda? Então, a resposta de Jesus primeiro fala da destruição do templo e de Jerusalém, e depois é que ele vai falar sobre a sua vinda. Então, muitas pessoas associam aqui a destruição de Jerusalém como sendo já como se fosse a grande tribulação com arrebatamento da igreja, porque o texto diz que um vai ser deixado, o outro vai ser tirado. Mas a referência é a um evento que, historicamente, nós identificamos como
o que aconteceu em Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, quando Tito e os romanos invadiram Jerusalém. Havia muitas tentativas dos judeus de se revoltar contra o Império Romano. Então, o imperador Tito, quer dizer, no momento ele não era imperador, mas depois já como imperador, ele vem com seus exércitos e eles destroem Jerusalém. Eles não poupam ninguém, nem criança, nem velho, nem jovem, nem homem, nem mulher. Todos eles são mortos a fio de espada. O templo foi queimado, foi destruído. E aí o que aconteceu? Não ficou pedra sobre pedra, literalmente. Elas foram reviradas. Alguns historiadores da época, como Flávio Joséfo, chega a dizer que o muro que cercava o templo chegou a ser nivelado, do tanto que foram reviradas e derrubadas as pedras de Jerusalém. Isso era uma tentativa para não reconstruírem mais mesmo. Ali foi um golpe certeiro nos judeus. E Cristo declarou todas essas coisas antes mesmo delas acontecerem. Então, o que Jesus está dizendo aqui, agora você entende por que ele fala assim, ó. Quando vocês virem Jerusalém sitiada de exércitos, sabeis que está próxima a sua devassidão. Ou seja, na hora que os romanos cercaram a cidade e de fato invadir, aí o que eles dizem? Olha, fujam para os montes. Quem tiver oportunidade, corra. Não entre nem em casa para pegar alguma coisa, porque a tentativa nossa é fugir, querer levar alguma coisa de valor. Ele fala, nem faça isso, porque pode ser que não dê tempo. Não dê tempo por quê? Porque os soldados estavam entrando, todo mundo com a espada na mão. Se eles brincassem ali muito tempo, eles iam ser destruídos. Então, olha, ai das grávidas. Por que ai das grávidas aqui? Agora você entende, né? Como é que você vai correr com um bucho desse tamanho, assim, com aquele barrigão enorme, indisposta? Imagine você fugir de soldados que estão querendo lhe matar e você grávida. Ou seja, ai das grávidas naquele dia. E as que amamentaram, imagine a mãe com aquele criancinha pequeno, como é que ela vai correr no meio de um tumulto danado para fugir daquela empreitada que era para matar os judeus? E aí você com a criancinha pequena, com um aqui pendurado, o outro na barriga. Ai das grávidas que amamentaram naquele dia. E ele diz assim, orai para que isso não aconteça no inverno. Por que no inverno? Porque se eles saírem fugindo para os montes, numa época de inverno, e pegarem um frio muito intenso, eles não vão morrer a fio de espada, mas vão morrer dentro da mata, ali onde eles, dentro do bosque, ali onde eles estiverem, na floresta, com o frio que vai tomar conta deles. Então, o que o texto está dizendo aqui não é de um arrebatamento ou de coisas dessa natureza. Eu já vi tanta interpretação maluca desse texto, mas assim, o texto faz referência à destruição de Jerusalém, que de fato aconteceu no ano 70, depois de Cristo. Então, agora nós podemos voltar lá para Mateus. O texto de Mateus, que faz algumas referências aqui, que eu gostaria de mostrar como realmente a referência é essa. Então, ele diz assim, quando virdes o abominável da desolação, do qual falou o profeta Daniel no lugar santo é uma referência ao templo. Quem lê, entenda. Quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Quem estiver no eirado, não desça. Quem estiver no campo, não volte atrás. Ai das grávidas, as que amamentaram. Orai para que a fuga não aconteça no inverno nem no sábado. O sábado, porque eles não andavam muito no sábado, né? E aí o texto fala que aqueles dias iam ser bem complicados. Essa destruição realmente aconteceu. Se você for ler Daniel, eu gastei muitos dias, muitas noites, lendo Daniel 9, 10, 11, 12, especialmente os textos que falam sobre esse abominável da desolação. Tem momentos que ele faz referência a alguém que iria profanar o templo, como de fato aconteceu, quando um desses imperadores veio ao templo de Jerusalém e sacrificou um porco no altar do Senhor, com um animal imundo, para profanar o templo. E isso de fato aconteceu. Antíoco Epifânio, uma referência a esse homem é dita ali em Daniel, nesses capítulos. Mas também é interessante que um desses textos, ele fala, que é um dos que eu mais me debrucei, e eu queria gastar um tempinho com vocês nele aqui, porque hoje eu quero falar só sobre a destruição do templo. E no outro dia a gente vai ver outros sinais
que falam aqui sobre estas coisas. Então, Daniel, no capítulo 9, a primeira citação disso aqui. O tema é o mesmo, é o templo. Capítulo 9 é a oração de Daniel pedindo a Deus pela restauração, porque o templo de Jerusalém havia sido queimado na época dos babilônicos, e agora Daniel está orando, pedindo a Deus, porque ele leu no livro do profeta Jeremias que os dias dos sofrimentos seriam só 70 anos. E já tinha passado, quem sabe, ali uns 68 anos, Daniel olhou assim, meu Deus, está para se cumprir o que o Senhor falou, vamos orar. Porque o texto de Jeremias dizia, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. E Daniel começou a fazer oração, jejum, se voltou com o rosto para buscar o Deus com súplicas, pano de saco e cinza, diz o verso 3. E ele está lá orando, implorando perdão de Deus por ele e pelo seu povo. Quando ele estava terminando a oração, diz o verso 20, falava eu ainda e orava, e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo, a Israel, e lançava minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava ainda a oração, quando o homem Gabriel aqui é uma referência ao anjo Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse, Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa, entende a visão. Aí ele vai explicar agora uma profecia, que é conhecida como a profecia das 70 semanas. Bem complexa, mas eu vou tentar aqui sintetizar da melhor maneira possível. Mas eu gastei muito tempo para estudar esse texto. Passei noites e mais noites lendo, comparando livros há muitos anos atrás. E é muito confortante também a instrução que ela nos traz. Lembra do contexto, interpreta o texto dentro do contexto. O templo de Jerusalém havia sido destruído pelos babilônicos nos dias de Daniel. Daniel foi um dos que foi tirado de lá, adolescente ainda, e veio para a Babilônia. Agora se passaram quase 70 anos, é época de regressar, porque Jeremias havia profetizado isso. O que Daniel está orando então? Está orando pela restauração de Jerusalém. Aí agora vai vir a seguinte revelação para ele. Verso 24. 70 semanas estão determinadas sobre o meu povo e sobre a tua santa cidade. 70 semanas, literalmente em hebraico, 70 setes estão determinados. Por que ele fala 70 setes? Porque Daniel está com 70 na cabeça. Ele está com 70 anos do cativeiro. Meu Deus, os 70 anos vão acabar. Será que nós vamos voltar? Vai ter a restauração como Deus disse que vai acontecer? Daniel está pensando em 70 anos. Aí o anjo vem e fala, você está falando de 70 anos, deixa eu te falar de outros 70. Vou te falar sobre 70 setes. Literalmente é assim que aparece no hebraico. E aí, o que vai acontecer durante esse período dos 70 setes? Ele diz que algumas coisas vão acontecer. Primeiro, vai cessar a transgressão, vai dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer justiça eterna, selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos, ou seja, alguém santíssimo. O que vai acontecer? Jerusalém vai testemunhar 4 coisas. A transgressão vai ser finalizada. Os pecados terão seu fim. As iniquidades serão expiadas. Haverá justiça eterna. Ele vem para selar a visão, a profecia e o Mexiar. A palavra aqui, ungir o santo dos santos, e para ungir alguém santíssimo. Alguma coisa muito gloriosa vai acontecer, então. É isso que ele diz que Jerusalém vai testemunhar. A cessação dos pecados, justiça eterna, selar a visão e a profecia, ungir o santo dos santos. Então é isso que está sendo dito aqui. Agora ele vai destrinchar tudo isso e ele vai dividir as 70 semanas em 3 períodos. Presta atenção nisso aqui. Não é à toa que o próprio anjo falou para Daniel, no verso 25. Sabe e entende. Presta atenção. Olha aqui o que eu vou te dizer. Desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas.
as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Vixe, pastor, não entendi nada aqui. Como é que é esse negócio aí? Observe, é porque ele marca o início, ele dividiu as 70 semanas em 3 períodos. Aqui ele faz referência, desde a saída da ordem para edificar, 7 semanas e 62 semanas. 62 com 7, 69, então está faltando uma só para a última semana. Então, primeiro grupo de 7, depois 62, depois 1. A gente fica pegado aos números, as profecias, normalmente elas não são literais, mas é tanto que os 70 semanas aqui é um trocadilho. Daniel estava pensando em 70 anos do cativeiro, e o anjo fala, vou te falar de outros 70. Durante um pequeno período, vai acontecer alguma coisa. Depois vai ter um período maior, e depois vai ter o último período. Então, 7 semanas, 62 e última semana. Aqui no verso 25, ele vai datar o início do primeiro período e o fim do segundo período. Então, ele diz assim, ó, vai sair a ordem para restaurar e edificar Jerusalém. E também vai ser ungido o príncipe até ao Messias. A palavra traduzida como ungido é Messias, aqui no texto hebraico. Então, nós temos 3 períodos aqui. O que vai acontecer? O final do primeiro período, ele diz, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Que tempos angustiosos são esses? Então, a gente já pode perceber aqui uma coisa. Lembra onde é que Daniel está? Daniel está perto dos 70 anos se acabarem, e o povo vai poder voltar para restaurar Jerusalém. Haverá um período, então, em que haverá uma ordem para restaurar o templo e restaurar Jerusalém. Só que isso vai ser em tempos angustiosos. É o período de Esdras e Neemias, onde eles estavam lá reconstruindo com a pá na mão e com a espada na outra mão. Com a mão eles faziam a obra, com a outra mão eles tinham que se defender dos inimigos. Por isso que o tempo é um tempo de angústias. Tobias, Sambalate, aquele pessoal não dava trégua para os servos de Deus. Aí então aqui nós temos o primeiro período datado. O primeiro período é, o templo vai ser reconstruído. Jerusalém vai ser reconstruída, mas em tempos angustiosos. Então já temos uma primeira revelação aqui para Daniel. Daniel, você está preocupado aí com a restauração de Jerusalém? Vai acontecer a restauração de Jerusalém. Vão ser tempos difíceis, mas vai acontecer sim. Agora, ele não conta nada desse período maior, de 62 semanas. No verso 26, ele já chega assim, depois das 62 semanas, ou seja, já vai fazer referência à última semana. Infelizmente, nesse período maior não tem nada revelado. Ele revelou uma primeira coisa, depois, no segundo período, há um silêncio, que tem tudo a ver, porque nós de fato temos, de Malaquias para Mateus, tem um período que nós chamamos ali de silêncio mesmo. Não houve um profeta que se levantou ali para falar naquele período. É os 400 anos de silêncio, que é esse período maior de 62 semanas. Agora vai vir o último período. No período menor, agora ele diz, depois das 60, verso 26, depois das 62 semanas será morto o ungido, ou o Messias, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será num dilúvio. Até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Então, olha só, não sei se você está mais embaralhado ou se você está conseguindo me acompanhar. As 70 semanas se dividem em 3 períodos. Um período pequeno, um período grande e um período menor. Nesse primeiro período, o templo vai ser reconstruído. No segundo período não falou sobre nada, mas no terceiro período diz que o ungido, o Messias, vai ser morto. E nesse último período, Jerusalém vai ser destruída de novo. Então você imagina aqui, eu estou pensando aqui como se eu fosse o profeta Daniel entendendo essa profecia. Espera aí, como é que é, seu anjo? O senhor está me dizendo primeiro que o templo vai ser reconstruído. Sim, o templo vai ser reconstruído, mas em dias difíceis, época de Esdras e Neemias. Tá, mas agora você está me dizendo que o templo vai ser destruído?
Sim, vai ser destruído por Tito e os romanos no ano 70 depois de Cristo. Aí ele fala, meu Deus do céu, então agora eu não sei se eu tenho esperança ou não tenho. Constrói, depois derruba de novo. Mas a informação do verso 27, ela é muito preciosa. Olha o que ele diz. Ele fará firme aliança com muitos. De quem que ele está falando aqui? Isso aqui é uma disputa entre muitos teólogos. Alguns acham que está falando sobre um desses reis que viveu naquela época, mas a principal fonte do texto é que seja uma referência ao próprio Messias, que foi morto. E diz, ele fará firme aliança. Jesus, no último momento da cruz, antes da cruz, ele disse, essa é a aliança do meu sangue, derramado em favor de muitos, fazei isso em memória de mim. Diz, ele fará firme aliança com muitos, ou seja, não vai ser com todos, mas é com o seu povo por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, ou seja, os sacrifícios serão findados. Aí você lê Hebreus capítulo 7, versículo 27, diz que ele se ofereceu uma vez por todas, quando a si mesmo se entregou na cruz. E sobre a asa da abominação virá assolador, até a destruição que está determinada se derrame sobre ele, fazendo mais uma vez uma referência aqui ao abominável da desolação. Então, olha só, apesar de todas as polêmicas que existem no texto, o que as 70 semanas nos revelam? Elas fazem 3 revelações sobre o templo de Jerusalém. A primeira, o templo vai ser reconstruído, o profeta Daniel, pode aguardar, está perto. Aí ele se animou. Aí depois ele diz, o templo vai ser destruído depois, na época de Tito e os romanos. Ah, meu Deus do céu, e agora? Aí vem a terceira e mais importante das revelações. O templo será substituído, não vai mais precisar de templo. Mas como assim não vai precisar mais? Porque o Messias fará uma firme aliança, não haverá mais necessidade de sacrifícios. Ele se oferecerá uma vez por todas, para que não haja mais necessidade de nenhum sacrifício. Ai, Daniel, deve ter ficado boquiaberto, igual eu fiquei quando eu comecei a olhar para isso aqui. Falar, meu pai, então não vai precisar mais de templo? Não. E as pessoas serão os templos vivos, porque Cristo reinará e habitará os seus corações por meio do seu Espírito. Então o templo vai ser reconstruído, sim, mas depois o templo vai ser destruído. Mas o templo vai deixar de lado. A igreja é o templo vivo do Senhor. Então o texto, a própria revelação bíblica, aqui é a primeira que eu gastei esse tempo maior falando sobre uma dessas observações, que o templo ia ser destruído. Depois, no capítulo 11 e capítulo 12 de Daniel, faz mais uma vez referências a esse abominável da desolação, mais uma vez para confirmar que o templo seria destruído. Então, agora deixando Daniel, porque Jesus mandou a gente ler Daniel e quem lê entenda. Agora a gente volta para Mateus e a gente começa a entender que quando a gente pensa nas últimas coisas, algumas respostas de Cristo diziam respeito à destruição do templo. Ele mesmo falou isso antes, se referindo a ele mesmo, destruirei esse templo, em 3 dias o reedificarei. E todo mundo falou, mas como? Mas ele se referia ao seu próprio corpo. Ou seja, o que o templo simbolizava, o lugar de encontro, de reconciliação com Deus, isso foi destruído, mas não deixou o povo à toa, porque Cristo é o caminho que nos leva. Por isso que eu disse no início ali, quando eu falava da história, Cristo é o centro da história. Ele é o significado da história. A história tem significado em Jesus. As outras coisas serviram, apontavam para ele. Cumpriu-se nele. Agora a gente não precisa mais. A gente não precisa mais de Santo dos Santos. A gente não precisa mais de ofertas, nem de sacrifícios, de animais, porque ele fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu por nós. Então essa é a verdade que nos é dita. E isso, quando se pensava em assuntos futuros. Senhor, quais serão os sinais da destruição do templo e da tua vinda? O Senhor deu sinais, dizendo que não ficaria pedra sobre pedra, que não seria derribada. E essas referências aqui ainda não são do fim do mundo, mas da destruição de Jerusalém, conforme já havia sido predita no Antigo Testamento por Daniel. E agora
os discípulos podiam descansar nessa certeza. Então, o que a gente pode aprender nesse dia, aqui hoje, e aplicar para a nossa vida? Primeiro, confie na verdade da Bíblia. Como que Jesus ia saber que essas coisas iam acontecer? Se ele não fosse o Senhor da história. Ele não apenas preveu que as coisas seriam assim, ele programou para ser assim, porque tudo tem um propósito dele. A existência do templo, a destruição do templo, a substituição do templo, não precisa mais de templo. Agora é em Cristo. E a igreja, o povo de Deus, não é uma construção feita de pedra, mas de pessoas. E onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei entre eles. O Senhor guia a sua igreja em qualquer lugar. Pode estar debaixo de uma árvore, pode estar no sítio, pode estar reunida numa praia. Onde a igreja estiver reunida ali, o Senhor está no meio deles. Nós não temos mais necessidade de prédios. Por uma questão de conveniência, para nos encontrar, a gente tem templos que nós construímos, mas não é a mesma coisa que o Templo de Jerusalém. Tudo aquilo que o Templo de Jerusalém simbolizava foi cumprido em Jesus. E nós não temos mais necessidade nenhuma dessas coisas. Então esse texto aqui, quando fala das últimas coisas, ele faz referência à destruição de Jerusalém. Isso deve nos fazer confiar na veracidade das Escrituras. Jesus Cristo disse que isso ia acontecer, e se você ler qualquer relato que nós temos, inclusive de pessoas que não são cristãs, né, como os judeus, por exemplo, como os relatos de Flávio Joséfo, do livro Antiguidades, que trata desse período, você vai ver que eles contam sobre a destruição de Jerusalém e como isso aconteceu do jeito que Cristo disse que ia acontecer. Então a gente percebe a veracidade e a precisão daquilo que a Bíblia nos fala. A Bíblia é um livro confiável, por isso que a história tem sentido quando nós olhamos para a história através das páginas das Escrituras Sagradas. E é assim que a gente deve compreender cada uma das coisas. Então, quando se falar sobre arrebatamento, tribulação, você vai olhar assim e falar, aquele negócio de um vai ser deixado, outro vai ficar ali, ai das grávidas, aquelas coisas, aquilo ali é uma referência à destruição de Jerusalém, não uma referência ao último dia. Muito embora essa tribulação que aconteceu ali em Jerusalém no ano 70, ela aponta para o momento final, quando o anticristo se manifestar. Nós veremos isso em próximos estudos. Nós temos sim um momento de grande aflição, ou seja, quando estiver para Cristo chegar, haverá já aqui na terra a manifestação do homem da iniquidade, que em breve nós veremos o que é isso. Haverá sim o anticristo agindo nesse mundo de uma forma terrível. Nós podemos tomar até a destruição de Jerusalém e o que essas profecias disseram que ia acontecer, para assim imaginar que quando Cristo estiver para voltar, situações semelhantes a essas também existirão de uma forma bem intensa. Não temos dificuldade nenhuma de compreender isso, e o pensamento amilenista, ele parte desse mesmo pressuposto. Mas as primeiras referências dizem respeito à destruição de Jerusalém, do templo, no ano 70. Então, a gente fazendo essa devida observação, a gente acaba tendo a melhor compreensão sobre o que Cristo quis nos ensinar. Muito bem, meus irmãos. Por hoje, era isso que nós tínhamos que tratar. Gastamos um tempo falando sobre o sentido da história e depois fizemos mais uma exposição de parte do sermão escatológico de Cristo, onde podemos aprender que Cristo é o Senhor da história, Ele é o centro da história. A história tem um propósito, ainda que às vezes a gente não perceba, e todas as coisas caminham para a realidade de novos céus e nova terra. Expomos hoje parte do texto de Mateus, que fala do sermão de Cristo sobre as últimas coisas, especialmente respondendo à primeira pergunta de Cristo, que fizeram a Cristo, que era quando que ia acontecer isso, de não ficar pedra sobre pedra, que Jerusalém seria devastada, que o povo seria assolado.
Então nós temos a resposta disso nas profecias de Daniel, que já mostrava que de fato Jerusalém seria assolada e destruída. E isso aconteceu no ano 70 depois de Cristo, quando Tito e os romanos invadiram Jerusalém, destruindo toda a cidade, inclusive assolando o templo, destruindo, levando todos os bens que havia dentro do templo de Jerusalém. Aprendemos com isso que podemos confiar que o Senhor guia todas as coisas. Ele revelou essas verdades não apenas porque ele previu que isso ia acontecer, mas porque ele havia pré-estabelecido que as coisas deveriam acontecer assim, segundo o beneplácito de sua vontade. Ele que tem um propósito maior para tudo, e a nossa mente não consegue compreender todos os propósitos de Deus. Antes da gente encerrar com uma oração, deixa eu ver aqui com os meus irmãos que estão aqui na nossa classe especial aqui via Zoom, alguma pergunta aqui que eles tenham. Temos aqui a seguinte pergunta: pastor, no verso 24, nosso Senhor diz que falsos profetas e falsos cristos operariam grandes sinais para enganar, se possível, os eleitos. Como a perspectiva calvinista lida com esse texto? Jesus diz que eleitos podem ser enganados? Então veja, o que Cristo está dizendo é exatamente que por causa dos eleitos é que eles não vão ser enganados, ou seja, poderiam até ser enganados, mas porque Cristo começou uma boa obra neles e há de completá-la, eles não serão enganados. Então é bem tranquila a harmonia desse texto aqui. A compreensão cristã da história é fundamentalmente otimista? Pergunta aqui um dos nossos alunos. Tem duas coisas que eu tenho que falar aqui. Primeiramente, sim, porque o que nós aguardamos de novo céu e nova terra é bem melhor do que o que a gente já tem aqui agora. Então, a nossa perspectiva é otimista, porque as coisas de lá vão ser muito melhores que aqui. Mas quando você fala fundamentalmente otimista, existem algumas compreensões equivocadas que se misturam aqui, quando dizem só desse otimismo como sendo algo evolutivo ou apenas o progresso que vai aumentando e crescendo. Então, nesse sentido, eu diria que não. A compreensão cristã da história, eu prefiro aquelas duas expressões do Dr. Hermes Maia. Ela é progressiva e realizante. Ela caminha para culminar na eternidade, aquilo que Deus na eternidade havia previsto, e ela é realizante, ou seja, há um sentido na história, e esse sentido está na pessoa bendita de Jesus Cristo. Aqui tem outra pessoa que diz que ficou esclarecido, Daniel 9, que bom, coisas boas. Tem uma outra pergunta aqui, explique o que é a milenista. Opa, essa aqui eu vou ter que deixar para um outro dia, porque essa é uma resposta um pouco mais comprida. Nós vamos ter aqui um estudo especificamente falando das principais correntes de pensamento. Amilenista, pós-milenista, pré-milenista histórico e pré-milenista dispensacionalista. Então existem visões diferentes que estabelecem sobre a interpretação do milênio, de Apocalipse capítulo 20, verso 6, mas esse é bastante tempo, eu iria ter que fazer mais uns 3 estudos do tamanho desse de hoje para lhe responder especificamente. Mas, por enquanto, aguarde mais um pouquinho que a gente vai conseguir ver isso em breve. Tá certo? Bem, são essas aqui as principais contribuições aqui dos meus alunos, na minha classe VIP. Se você quiser vir fazer parte dessa classe aqui, você deve mandar uma mensagem para o meu secretário, o presbítero Rafael, dizendo: Rafael, me coloca aí que eu quero fazer parte desse grupo, porque esse grupo, inclusive, vai receber textos, vai receber outras instruções, vai perguntar em tempo real e a gente vai poder responder, não só às quintas-feiras, que vai ao ar esse estudo, mas durante a própria semana. Ou seja, vamos poder nos aprofundar mais, tirar dúvidas das literaturas, inclusive, que nós indicamos aqui. Quem sabe você vai adquirir alguma delas, vai ler e vai ter uma melhor compreensão. Então, se você quiser fazer parte desse grupo, não tem custo algum. Você tem que fazer isso o quanto antes, enquanto o curso está no começo, porque depois, já avançado, já não vai poder mais fazer parte dessa classe. Tá certo? Isso é um projeto do CETERGS,
Centro de Estudos Teológicos do Rio Grande do Sul, que leva o nome do reverendo Harry Haswell. E isso já foi até encaminhado ao Supremo Conselho da nossa igreja para conhecimento. E uma iniciativa louvável. Nós temos feito, então, nós inicialmente fazíamos esses estudos nossos aqui na congregação de Gravataí, onde a gente tinha lá muitas vezes sábados de manhã para estudar a palavra, estudar alguns temas específicos, vários cursos foram oferecidos lá. Alguns dos alunos iniciais do CETERGS lá em Gravataí hoje estão no seminário, alguns já voltaram do seminário, estão em vias de serem ordenados ao ministério. Olha só que interessante, como é o caso do nosso irmão presbítero Diego, lá de Gravataí, que está tomando conta da nossa congregação em Gravataí. Então, é uma oportunidade, você começa estudando aqui, vai pegando gosto pelos estudos, em conhecer mais da palavra de Deus, e você vai dando outros passos na sua caminhada. Quem sabe o que Deus tem reservado para você. Certamente, o simples fato de você estudar, a gente não estuda por estudar, a gente estuda para ter esperança, para compreender melhor quem é Deus. Calvino dizia que o estudo, o conhecimento de Deus, nunca deve ser posto em fria especulação, mas ele traz consigo o culto. A gente adora melhor a Deus quando a gente sabe quem Ele é. A gente serve melhor a Deus, a gente tem mais esperança, a gente tem mais consolo. E é isso que você pode desfrutar fazendo parte dos nossos cursos. Desse semestre é sobre escatologia, não mais lá em Gravataí, mas aqui na sede, e agora, por causa da pandemia, só virtualmente. E você pode nos acompanhar de qualquer lugar do país ou do mundo que você quiser participar conosco, vai ser muito bem-vindo. Que Deus abençoe sua vida. Vamos fazer uma oração para a gente finalizar? Senhor, nosso Deus e Pai, graças te damos pelo privilégio de, nessa noite, estudarmos um pouco mais sobre a Tua palavra. Que bom saber que Tu és o Senhor da história, que Tu és o centro da história, e a nossa esperança está toda em Ti. Em Ti encontramos maior significado, porque o Senhor quer nos fazer pessoas realizadas e felizes, conformadas à imagem de Teu Filho Jesus. E nós sabemos que teremos isso plenamente em novo céu e nova terra, que o Senhor tem reservado para o Seu povo. E enquanto estamos aqui na terra, nós rogamos que o Senhor nos dê esperança para vivermos, enfrentarmos os desafios, o desenrolar da história, quer seja em bons momentos ou momentos difíceis, sabendo que Tu és Senhor, soberano, que reina sobre todas as coisas. E que nós possamos, ó Deus, olhar para as páginas das Escrituras e ver o quanto é fiel essa verdade bíblica. Porque as coisas que o Senhor disse que ia acontecer, de fato aconteceram, com uma precisão que ninguém seria capaz de fazer. Mas o Senhor fez, porque o Senhor é o Rei, o Senhor da história. Obrigado por essa oportunidade, pelos estudos que tivemos. Que bom saber que o templo foi reconstruído, depois foi destruído, mas em Cristo ele foi substituído. E hoje nós somos templos vivos de Tua habitação. E podemos nos reunir em qualquer lugar na face da terra, pois ali o Senhor promete estar conosco. Louvado seja o Teu nome por isso. Recebe nossa gratidão e abençoa o Teu povo, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe sua vida e até a próxima quinta-feira com mais uma aula do nosso curso de Escatologia Bíblica, O Fim do Mundo, estudando escatologia da perspectiva reformada. Deus o abençoe e até a próxima. No dia em que verei uma pequena luz no céu, e essa luz ao meu
em Jesus. A voz de Deus irá soar.